Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Nathan Pessoa. E hoje já estreou nos cinemas esse novo filme, dirigido pela dupla muito conhecida Michael B. Jordan e Ryan Coogler, que já fizeram vários filmes. No caso, esse aqui é o quinto filme já deles. Só que desta vez decidiram, a duplazinha que a gente já conhece por seus grandes filmes ótimos, né, em questão de qualidade, eles dessa vez estão focando mais no gênero terror, né? Já focaram em ficção científica, em aventura, em fantasia, em ação. Agora separaram um pouquinho isso aí, então agora nos trazendo, né, um filme de terror para seu novo currículo. E óbvio que se é um filme da dupla Ryan Coogler e Michael B. Jordan, óbvio que não vai deixar de ter apontamentos críticos sociais em seus projetos, né? Porque é um filme de terror que ele não vai deixar a crítica sobre o que aborda em todos os seus filmes quando eles produzem, né, lá embaixo. Mas isso a gente só vai ver ao longo de todo esse vídeo. E sim, esse filme está sendo muito bem recepcionado lá fora e pela crítica também. Então vamos parar de enrolação e simbora conferir porque esse filme está sendo tão bem falado por aí. Então, quem chegar primeiro, ganha. Tentando deixar suas vidas problemáticas para trás, dois irmãos gêmeos retornam à sua cidade natal para recomeçar, apenas para descobrir que um mal ainda maior está esperando para recebê-los de volta. Eu confesso a vocês que eu assisti apenas alguns dos trailers disponibilizados no YouTube, em algumas outras plataformas, né, pela internet, pelas interwebs, né, assisti algumas coisinhas, entendi muita coisa, mas também nem procurei saber, porque para muitos, Pecadores é um daqueles filmes onde quanto menos você souber sobre a história, mais tempo disponibilizado o filme vai ter de impactar o público, né, no caso a gente que está assistindo a ele, com suas cenas, história, narrativa intrigante. Mas eu creio e confirmo para vocês de que eu não acho que você não deva assistir os trailers, não deva pesquisar sobre o filme e nem querer ler a sinopse para você se impactar com o que vai vir durante a narrativa de Pecadores. Porque eu creio que ele não precisa disso para nos conduzir de uma forma maravilhosa e fazer com que a gente continue assistindo o filme até todo o final de sua duração. Eu creio que Pecadores ele é aquele filme que realmente possa ser que o filme seja explanado, o que acontece no filme possa ser explanado para qualquer pessoa, você pode ter assistido contato com uma pessoa que tem no filme, mas eu creio que isso e as surpresas não vão decepcionar ninguém, apesar de já saber o que vai acontecer no filme. Eu creio que o filme ele não precisa de se esconder para impactar mais o público que está assistindo, ele não precisa se isolar mais. As pessoas podem pesquisar, podem saber de boa, então se você quer assistir o filme, assista de boa. Eu já sabia de várias coisas, né, porque soltaram o primeiro trailer, depois soltaram o segundo, aí no segundo explanaram logo de uma vez do que iria se tratar a trama de Pecadores. Então eu assisti e quando foi no filme eu fui percebendo ao longo de toda a narrativa que eu acho que ele não precisava esconder nada, porque ele não é um filme que ele necessariamente precisa disso. Ele é contado daquela forma e com aqueles objetivos e aspectos peculiares e próprios. E mesmo que você não queira saber do que o filme vai se tratar e do que ele vai trazer pra gente, e que você já possa ter descoberto de alguma forma por alguém ou por as explanações, eu acho que, como eu falei, não é necessariamente preciso. Então você pode assistir o filme sabendo ou não sabendo o que ele vai nos trazer. E nessa questão do não preciso, eu queria destacar aqui a complexidade, né, de todo o primeiro ato do filme de Pecadores, porque, querendo ou não querendo, se você parar pra pensar após ter assistido ao Pecadores, você vai perceber que ele tem um tempo ali no primeiro ato muito grande, é uma duração longa, ali no começo até as coisas realmente de fato acontecerem. Mas eu não acho que seja um problema pro filme, eu achei maravilhoso o que é que fizeram ali no primeiro ato do filme, já que todo primeiro ato ele é necessariamente conquistado para apresentar ali todos os personagens que a gente vai acompanhar durante cada filme, independente do seu gênero, né? Todo filme ele tem o seu primeiro ato para apresentar os cenários, para apresentar a ambientação onde o filme vai se passar, e eu creio que Pecadores faz isso muito bem, porque ele tem todos aqueles personagens que vivem ali na década de 1930, se eu não me engano, e vai mostrar o cotidiano deles, vai mostrar como é que eles se comunicam, como é a relação entre toda aquela comunidade,
ali. E eu acho que apesar de toda essa duração ser muito longa para apresentar, é muito tempo para eles apresentando os personagens um por um, eu acho que isso funciona muito, porque quando realmente os problemas vêm a aparecer e as ameaças malignas vêm surgir, faz com que seja muito mais impactante todas as cenas que vão vir logo em seguida. Então, se você assiste a Pecadores e termina o filme falando, meu Deus, que enrolação danada foi esse filme para as coisas realmente acontecer, eu, pelo menos na minha opinião, não desgostei. Eu achei muito bom até demais isso, porque fez com que a gente se aproximasse, a gente se sentisse, se apegasse mais aos personagens, a gente vê como é tudo ali, como é que tudo acontece, como é que eles se convivem e tudo mais. Então eu achei um negócio, como é que diz nossa Nazaré Tedesco, a Lucy Crazy. E ó, pra falar a verdade, eu amo quando essa dupla de diretores aqui, barra roteiristas do filme, tá inspirada. Eu adoro, porque eles sempre costumam trazer seus projetos mais incríveis possíveis, do jeitinho deles, da forma deles, a forma única de ser. E óbvio, quando eu falo da forma única de ser, é que, como eu já havia ressaltado lá no início do vídeo, eu tinha falado que, dependendo de cada gênero, mesmo eles focando em gêneros diferentes, como aqueles estão focando no terror dessa vez, é o gênero principal focado aqui no filme, eu acho que eles não deixaram de lado, não, suas pautas à crítica social. E, obviamente, ligadas ao racismo, porque aqui a gente tem uma comunidade, né, afro, e que, apesar de eles serem pessoas negras, estão passando ali com problemas, né, sociais por causa da cor da pele. E isso é uma coisa que eles ressaltam, que eles criticam, e que eu amo ver essa ousadia deles em todos os projetos que eles costumam produzir, em todas as narrativas que eles costumam escrever, em todas a ambientação e universos que eles costumam criar. Mas que, no final de tudo, apesar disso, a gente pode ver que durante toda a narrativa e a trama e o desenrolar de Pecadores, eles vencem todas essas barreiras negativas apontadas para eles, como racismo, no caso, graças à cor da pele, né? Com muito bom humor, muitas energias positivas e muita serenidade em seus olhares. Então eles vão passar por essas barreiras, vão passar por esses enfrentamentos da melhor forma possível. E eu creio que Ryan Coogler e Michael B. Jordan, eles têm uma marca registrada em todos os seus projetos, que é a crítica social sobre o racismo. Isso a gente pode ver já dos seus filmes e seus projetos anteriores. E para falar a verdade, eu amo quando esses caras conseguem produzir um projeto tão crítico, né, dependendo dos gêneros, e conseguem fazer um negócio tão redondinho e simples, da forma, do jeitinho deles. Eles entregam muito mais, e espero que nos próximos projetos deles eles entreguem mais ainda. E quando eu falo que esse filme aqui ele é super peculiar, e que eu acho que foi isso que fez com que ele se saísse muito mais na questão positiva para as pessoas, para o público e para a crítica, eu creio que é graças à inteligência tremenda que esses homens tiveram aqui para produzir esse filme. Já que eles usaram vários gêneros de filmes diferentes. Aqui temos terror, temos mistério, temos suspense, temos aventura, temos drama. Temos vários gêneros misturados em um filme só, com a ressalta sobre a crítica social ao racismo. E que, com a grande inteligência deles, eles ainda conseguiram captar algo já clássico em filmes de terror que a gente já conhece. Não vou falar para dar spoiler. E que conseguiram habilizar isso de uma forma tão peculiar, tão criativa e tão inteligente, que eu fiquei durante toda a duração de Pecadores de queixo caído com o que eu tava vendo. Não só por isso, e sim pelas grandes reviravoltas que este filme nos propôs. Mas não é uma reviravolta jogada de qualquer jeito, é uma reviravolta que tem um preparamento específico para isso. Eles vão nos preparando com algumas cenas, mostrando que algo grande, tremendo e esperançoso ali vai acontecer, e que pode ser ruim ou pode ser bom. E quando vem com tudo e sai derrubando tudo no meio, a pessoa fica assim, meu Deus, eu não esperava por isso. Mas como eu havia já falado no início do vídeo, não é preciso você não saber o que é que o filme vai se tratar para você se impactar com o que vai trazer a narrativa, porque ele não é necessariamente preciso disso. E é com isso que a narrativa de Pecadores nos distingue de uma forma muito intrigante. E mesmo que a gente tenha ali um certo estranhamento durante toda a narrativa de Pecadores, com o rumo que o filme vai tomando durante toda a sua narrativa, a gente pode estranhar ali, pode, porque tava um negócio, já mudou, já tá outro, mas é algo tão artificial que a gente, daqui a 10 minutos depois desse rumo inesperado ter tomado durante a narrativa, a gente já aceita de uma forma
repentina e apreciosamente. Por quê? Porque o filme, como eu falei, ele vai preparando a gente para toda essa mudança. Ele vai nos preparando para isso. E quando chega é um negócio assim, a Lucy crazy. É um negócio que impacta mesmo, mas ele é preparado. Ele prepara o público. Ele nos prepara para aquilo que vai chegar depois. Que, como eu falei, a gente pode estranhar, mas como a gente já está acostumado com os personagens, com a convivência, ambientação, dilemas morais entre eles, a gente não se preocupa tanto assim com o rumo que a história de Pecadores toma. Porque tava um negócio tão feliz, todo mundo tão feliz, e daqui a pouco começa um monte de ataque na região. E aí a gente sabe que o rumo tomado é inesperado, mas de alguma forma a gente espera. De bom caráter. Aí, essa questão da gente se apegar aos personagens é uma coisa muito, mas muito mesmo assim, de uma forma tremenda, muito ressaltada durante toda a narrativa e o roteiro de Pecadores. Porque quando o mal ele realmente se aposta daquela comunidade e faz com que a gente sinta que os mocinhos, até mesmo os figurantes, estão sendo ameaçados ali, a gente se preocupa muito. Por quê? Porque os diretores barra roteirista, eles sabem conquistar a gente com os personagens de uma forma que a gente fica com medo de, mesmo os figurantes, mesmo sendo os protagonistas, óbvio, a gente fica de uma forma ruim assim, a gente falando, meu Deus, eles não podem morrer, porque a gente se apega a eles. Os diretores aqui, eles fazem um jogo com esses personagens e com os vilões do filme, depois já da grande reviravolta durante a trama de Pecadores, faz um jogo que a gente fica assim, não, eles não podem morrer, os personagens não podem morrer, a gente fica com pena, com dó, a gente fica preocupadíssimos com ele. E além disso, tem todo aquele mistério rodeando todos eles e que de vez em quando possa parecer que os mocinhos ali vão fazer um acordo com os antagonistas, ou os antagonistas vão fazer um acordo com os mocinhos, até porque eles estão ali sobre a aparência deles. E aí fica aquele joguinho de trama que a gente costuma ver em muitos filmes de suspense e que eu adoro. E aqui os diretores souberam trabalhar de uma forma maravilhosa. Porque o terror, na verdade, aqui não é as ameaças. Pode até ser, eles são assustadores, têm os seus poderes, nananana, tudo aquilo que a gente já viu no trailer. Mas o que realmente pega a gente de jeito e deixa a gente preocupadíssimo, e é a tensão e o terror e o suspense aqui no filme, é que os mocinhos a qualquer momento podem estar debaixo da terra, graças a os tenebrosos vilões que temos aqui nesse filme. Então, a preocupação com os mocinhos, a gente já ter se apegado, né? O roteiro, ele ter feito com que a gente se aproximasse cada vez mais daquela comunidade dos personagens, é o terror deste filme. E quando eu falo que esse filme ele é repleto de gêneros abordados durante todas essas 2 horas e 17 minutos de filme, Pecadores faz isso com muito prazer, principalmente na questão do suspense, porque como a gente já tinha se apegado aos personagens, aos mocinhos, a gente já tá com medo do que vai acontecer com eles e a gente torce para que não aconteça de nenhuma forma, porque a gente se apegou, óbvio. Tem todo um jogado dos roteiristas barra diretores aqui na narrativa, que é aquela tipo de coisa que a gente já costuma ver. Temos um bando de pessoas aqui e são protagonistas e estão sob a ameaça dos vilões. Só que a gente tá vendo que algo tremendo vai acontecer com esses protagonistas e de vez em quando a câmera costuma cortar para outra coisa, fazendo que a gente fique, meu Deus do céu, o que será que aconteceu com essas bênçãos? O que será que aconteceu com esses seres divinos, essas fabulosas pessoas? O que aconteceu com esses filhos das estrelinhas da Contemplais? A gente fica super preocupado. Então ele faz um jogo de mistério, um negócio, um suspense assim tremendo e faz com que a gente como até o couro da unha. Mas, infelizmente, são basicamente essas cenas de tensão ou de suspense que o diretor aqui erra um pouquinho, pelo menos no meu ponto de vista, graças ao uso extremo de muitos personagens, tanto vilões, tanto os figurantes, tanto antagonistas e tantos coadjuvantes. São tantos personagens em cenas que fica um negócio meio perdido e bagunçado, que deixa minha cabeça mesmo ficou meio tonta assim. Ou então, quando não é isso, eles focam demais na fisicalidade dos personagens ou no rosto deles, a câmera fica muito em cima. E eu acho que, basicamente, todos os projetos, né, pelo menos dos que eu assisti, eu creio que Ryan Coogler e Michael B. Jordan, ele erra muito na questão de coreografia, de luta, de cenários, usando muitos personagens, fica uma bagunça. Só que isso não é um negócio assim tão afetado durante a narrativa, durante a história do filme Pecadores. Por que não é tão afetado? Porque toda essa negatividade, ela é coberta por muitos mais pontos positivos do que pontos negativos e passa despercebido para qualquer pessoa. Mas no meu olhar crítico, não deixei de notar
já que eu já costumo a ver esses problemas, né, em outros filmes desses diretores, mas eu creio que para a maioria das pessoas passou despercebido. É só um ponto que quis destacar aqui. Nathan, enquanto aos pontos, a crítica social afro-americana que o filme traz durante a narrativa, como é a forma que esse tema ele é nos mostrado e abordado? Como é que Pecadores aborda isso? De uma forma excelente, majestosa, porque se eu não me discordar aqui, se eu não me lembro, eu não sei quantas vezes eu me arrupiei durante todo esse filme com a arte, né? Toda aquela montagem maravilhosa de outro mundo que eu olhei assim, eu falei, isso não é de filme baixo, isso é de filme grandioso. Tudo isso é mostrado de uma forma a Lucy Crazy e que hipnotiza a gente, deixa a gente chocado com tudo aquilo que tá vendo. E óbvio, de uma forma positiva. E a abordação sobre a crítica social afro-americana que o filme traz é uma coisa alucinante, maravilhosa. Eles fazem de uma forma ali que você fica, assim, com o olho dilatado, assim, tentando entender o como e de que forma majestosa eles conseguiram produzir um tema como esse, que é muito necessário hoje em dia para essas pessoas que passam por muitas coisas e que ficam escondida através de grandes problemas desenvolvidos. E para fechar agora, acho que só falta a gente falar um pouco sobre esse elenco majestoso, incrível, impecável que escalaram para esse novo filme de terror de Michael B. Jordan e de Ryan Coogler. Gente, que elenco incrível! Eu me arrupiava toda cena que eles apareciam ali em cenas emocionantes, obviamente, que requer muita mais atenção e tensão, né? O elenco aqui tá majestoso. Eu tinha postado alguns dias atrás, já tem um dia só, tinha postado um vídeo falando sobre o filme Nas Terras Perdidas, que teve um elenco decepcionante e que recaiu muito, foi um dos pontos mais negativos que eu destaquei. E depois que eu assisti a Pecadores, eu fiquei com um olhar muito mais positivo pro cinema e pros personagens que ao mundo cinematográfico normalmente escalam para alguns dos seus projetos, né? A arte aqui cinematográfica optou em uma das melhores questões da forma melhor possível, de uma forma majestosa. E olha, eu gostaria muito de abrir espaço aqui no vídeo para destacar cada um dos atores, tanto coadjuvantes como antagonistas e protagonistas aqui do filme, só que é pouco tempo para um vídeo não ficar tão longo assim. Eu vou apenas destacar aqui o Michael B. Jordan, que tá impecável, mesmo trabalhando e fazendo o papel de dois personagens, no caso, do irmão gêmeos, né? Tanto desde a infância pra cá, ele faz duas personalidades completamente diferentes e atua de uma forma super madura, com personalidade, expressão facial e muito carisma. Cada um dos papéis que ele faz, no caso dos irmãos gêmeos, ele faz o irmão dele e faz o outro irmão gêmeo dele. Cada um deles tem sua personalidade e ele sabe construir isso de uma forma maravilhosa, perfeita e eclética, de uma forma assim que você fica, nossa, ele entregou muita personalidade em cada um dos irmãos gêmeos que ele fez. E como eu falei já, o elenco aqui tá imperdível, impecável. Amei cada um dos personagens, de toda a história, de todas essas 2 horas e 17 minutos que eu acompanhei esses personagens. São todos carismáticos, com muita expressão facial, com atuações muito boas. E que eu creio não, eu tenho certeza de que Pecadores e o Michael B. Jordan vai sim entrar na premiação do Oscar pro ano que vem. A gente vai acompanhar lá na frente, bem na frente, mas eu creio que esse filme vai sim ser indicado em alguma das categorias, não sei qual, mas eu creio que vai, e caso não, mas eu creio sim que vai, e assim espero, e Michael B. Jordan também provavelmente vai concorrer a algum tipo de Oscar, não sei qual, mas espero assim, porque eu gostei muito desse filme. E pode anotar aí que Michael B. Jordan e Pecadores vai sim estar na premiação do Oscar ano que vem, porque eles entregaram performance maravilhosa. Não sei qual vai ser a categoria, estou dando meu palpite. Eu creio sim que esse filme vai estar na categoria do Oscar 2026, ano que vem. E caso entre, vou estar muito feliz por isso, porque foi uma grande surpresa assistir a Pecadores esse ano, porque apesar de tantos filmes não ruins, mas medianos que esse ano teve até agora, esse foi uma grande surpresa. E sim, é um dos melhores filmes até agora desse ano, no meu ponto de vista, na minha opinião. Então eu creio que Michael B. Jordan e Pecadores vai estar assim na lista de categorias do Oscar 2026. Aguardem. Caso não esteja, foi por alguma reviravolta, foi por alguma indignação do povo. Na minha concepção aqui, na minha perspectiva, eu acho que o único ponto negativo de Pecadores foi as cenas de coreografia que os diretores barra roteiristas aqui conseguiram conduzir durante a trama. Ficou um negócio bagunçado, desmantelado, mas eu acho que passa despercebido por todo mundo e que isso é só um pontinho negativo que eu quis ressaltar aqui, porque como eu sempre digo, nenhum filme é perfeito, mas isso aqui quase que foi perfeito, porque
Pecadores é sim um filmaço daqueles de arrebatar Oscar, de arrebatar o público de qualquer forma, conseguiu trabalhar vários gêneros, conseguiu atribuir personagens super carismáticos e que conduz a gente de uma forma para a trama maravilhosa e espetaculeiros. E eu creio que esse filme aqui tá para mostrar que as pessoas afro-americanas estão com tudo e que mesmo as pessoas deixando elas invisíveis aos olhos da humanidade, mesmo deixando de lado, essas pessoas estão para seguir em frente e vão vencer barreira, qualquer tipo de barreira que tiver em suas frentes, com tudo. Estão aqui e vão ficar sempre aqui para mostrar que eles também têm lei em todo esse mundo e que pode vir o que for, mas sua energia positiva vai sempre arrebatar todas essas barreiras negativas. E a nota que eu dou ao filme Pecadores, o filme do ano, pelo menos até agora, é a nota 9. Então, galera, tá chegando mais no final de vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. Espero muito de coração que tenham gostado do vídeo. E se gostaram do vídeo, deixa um like vocês, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para estar sempre recebendo aviso de vídeos novos. Só lembrando aqui que temos vídeos novos toda segunda e todo sábado às 19 horas da noite. É isso, um beijo. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima e tchau.